Bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite. Bora saravá? Seja muito bem-vindo a este canal. No vídeo anterior eu dei uma pincelada de como eu fui de irmã evangélica daquelas Assembleias de Deus bem rígida a umbandista. E essa mudança de religião, apesar de parecer bem radical, né, de evangélica para macumbeira, ela não significou uma mudança de todas as lentes pelas quais eu enxergava a vida. Na verdade, eu ainda carreguei durante um bom tempo algumas bagagens incompatíveis com a lei de amor e caridade, algumas bagagens incompatíveis com a liberdade que nós podemos viver. E durante a minha caminhada com os guias espirituais, aos poucos eu fui tendo oportunidades lindas de ver essas bagagens ali escondidinhas sendo trazidas à tona e trabalhadas para que eu não simplesmente esquecesse delas, mas que eu entendesse o sentido delas e entendesse a necessidade de deixá-las para trás. E uma das bagagens que eu considero assim importantíssimas de ter sido abandonada é a bagagem da intolerância religiosa. Esse é um tema que está muito em voga e muito importante de ser falado sobre ele, de ser militado em favor dele, mas nesse momento eu gostaria de falar sobre ele não de uma forma militante, mas trazendo um convite que eu recebi da espiritualidade, e eu acredito que esse convite está aberto a todos, que é o convite de experimentar o autoconhecimento para então alcançar a reforma íntima. É triste de dizer, mas a intolerância religiosa, ela é um dos pilares da doutrina evangélica, pelo menos a doutrina evangélica que eu vivi naquela época, porque as igrejas eu tenho visto que têm mudado muito. As irmãs das assembleias hoje usam maquiagem e na minha época nada disso podia, era extremamente proibido. Para vocês terem uma ideia do quão rígido era a doutrina que eu fazia parte, que uma vez eu fiquei sem participar de um rito importantíssimo, que é o rito de Santa Ceia, porque eu tinha cortado o meu cabelo. E pior, eu não tinha cortado o meu cabelo porque eu quis, porque dentro da Assembleia, o cabelo era assim muito importante e era pecado cortar cabelo. Só que eu sou uma pessoa preta, crespa, cacheada, mais crespa do que cacheada, e o meu cabelo ele precisa de umas químicazinhas para poder domar a fera e deixá-la de uma forma com que eu me sinta bem, com que ele faça a manutenção da minha autoestima. E hoje em dia nós temos produtos muito melhores para cabelo cacheado que não existiam naquela época. Então eu botei uma química que acabou com o meu cabelo caiu muito, quebrou todo. E eu tive que igualar o tamanho, porque estava mais feio ainda com um lado com a ponta lá em cima, outro lado com a ponta lá embaixo. Então eu estava triste porque a minha tentativa de fazer a manutenção da minha autoestima não funcionou. Eu estava triste porque eu tinha cortado meu cabelo. Eu tava com furingo na mão, porque era pecado cortar cabelo. E assim, eu tava pensando, o que Deus estava achando de mim? E ainda tive que me humilhar perante toda a igreja durante o rito, que todas as congregações se reuniam em um único lugar para pedir perdão por eu ter cortado o meu cabelo. Então, assim, foi uma experiência muito triste. Então, esse foi o contexto que eu vivi. E um dos pilares dessa doutrina é a intolerância religiosa. Ela pode até não ter este nome, mas toda vez que ela te ensina que o irmão que tem imagens dentro de casa daquilo que representa a fé dele não vai entrar no céu, você está dizendo que aquele irmão vai para o inferno, que ele não é digno do amor de Deus, ele não é digno da graça de Deus. Quando você diz que só o grupo que vive aquela doutrina vai para o céu, você automaticamente está se colocando como vocês são homens e mulheres de Deus e o restante são de quem? São do diabo. E isso vai se internalizando na gente, isso vai se enraizando de um jeito
que você passa a olhar todo o restante como seres que vão para o inferno e você como um ser santificado. E aí, o grupo que não vai para o céu, ou melhor, a turma que não vai para o céu, você pode dividir em vários grupos. Os macumbeiros, com certeza, não vão para o céu, adoradores de Satanás. Os irmãos católicos não vão para o céu, porque eles adoram imagens e adorar imagem é coisa de Satanás. Os irmãos adventistas não vão para o céu, por quê? Porque eles guardam o sábado. Jesus já aboliu essa coisa de guardar o sábado. Então, assim, você vai colocando cada um na sua caixinha para o inferno. E aí lá estava eu, vivendo a doutrina espírita, feliz, me achando uma pessoa super evangelizada, super evoluída, e tinha lá guardada aquela bagagenzinha da intolerância religiosa. Por mais que na hora lá das orações, durante o passe, eles tendem a fazer a oração do Pai Nosso, seguida da oração da Ave Maria. Eu demorei a aceitar fazer a oração da Ave Maria e chegou um momento que eu aceitei fazer. Mas será que aceitar fazer a oração da Ave Maria realmente significava que o meu coração se abriu para isso? E aí vem os nossos guias espirituais fazer o seu papel de guia, fazer o seu papel de nos conduzir. E eu levei 1 ano vivendo uma experiência meio que sem perceber, para culminar em um dia de muita emoção, que eu vou tentar contar sem chorar, porque aquela emoção foi tão importante, me marcou tanto, que toda vez que eu lembro desse episódio, ou que eu conto para alguém, parece que abre uma torneira daquela sensação que eu tive e me emociona muito novamente. Tudo começou quando eu conheci o livro Memórias de um Suicida. Gente, esse livro é maravilhoso e tem radionovela no YouTube para quem não tem paciência ou não tem tempo de ler. E esse livro tem uma equipe espiritual que cuida dos suicidas após a morte e eles são conhecidos como os servos de Maria. Ali Maria já começa a fazer um pouco mais de parte da minha vida de um jeitinho bem diferente. Mas enfim, o foco não é o livro. O foco é só o momento em que Maria começou a fazer parte do meu repertório mental, porque até então Maria era ninguém na minha vida, gente. Mesmo entendendo que ela era a mãe de Jesus, e se Deus falou que ela era a mãe de Jesus, pouca coisa essa mulher não era, eu ainda trazia aquele ascozinho da igreja evangélica sem perceber. Em um belo dia, durante uma das nossas reuniões de estudo do Livro dos Espíritos, a pessoa que estava dando o estudo deu um alerta pra gente. Olha, nós vamos terminar a reunião um pouco mais cedo hoje, porque vai passar a procissão de Nossa Senhora de Santana. Bem na avenida principal, logo no início da avenida, tem uma igreja de Nossa Senhora de Santana. E eles iam descer com a procissão, então ia ficar ruim da gente ir embora para casa, porque a maioria das pessoas que faziam parte daquela reunião moravam do outro lado e precisava passar por essa avenida. E era dia de semana, a gente trabalha, a gente tem nossos compromissos, acorda cedo no dia seguinte. Então, a ideia do dirigente da reunião não era nada contra a procissão. A ideia era a gente ter oportunidade de ir para casa sem encarar trânsito. E aí o assunto foi fluindo, estava gostoso, estava legal. A gente acabou não encerrando a reunião mais cedo. E a hora que a gente encerrou, a procissão já estava ali, ó, na frente do nosso centro espírita. E nós tivemos que aguardar um pouco a passagem. Quem quisesse seguir com a procissão poderia seguir. Mas enquanto a gente estava fazendo ali uma horinha para poder liberar o percurso para a gente poder ir embora, né? Eu decidi ir para a varanda e ver a procissão passar. E, gente, tinha uma moça na procissão, porque era um pequeno trio elétrico, um pequeno carro de som, e uma moça com um microfone na mão, e eles iam revezando entre oração, canto, e durante o canto, essa mulher ia fazendo uma coisa que na igreja a gente chama de ministrar. Ela ia falando coisas positivas, ela ia abençoando a população,
Ela passou em frente a uma escola, abençoando as escolas, os alunos, os professores, abençoando os motoristas. E aquilo foi mexendo comigo de um jeito. Eu falei assim, gente, que coisa linda. Olha ela abençoando as pessoas. E aí tinha, eu não sei se são coroinhas, eu não sei, tinha as pessoas lá com as batinhas brancas, a vela na mão, a imagem de Nossa Senhora passando no carro. E aquilo foi mexendo comigo de um jeito, aquilo foi me emocionando. Eu vou tentar contar sem que essa emoção me domine novamente. Aquilo foi invadindo o meu coração de um jeito. Eu fui experimentando um amor, um carinho que eu ainda não conhecia. Que por mais que eu já tivesse tido contatos com alguns guias que a gente considerava lá os guias de luz, eu ainda não tinha experimentado aquele amor, aquele carinho, aquele afago na minha alma. E aí, gente, não teve como. Eu me debulhei a chorar. Um choro com uma mistura de alegria, com eu quero mais disso. Eu quis ir junto ali com a procissão, eu queria estar junto com aquela mulher cantando, junto com aquelas pessoas segurando a vela. Eu queria uma vela também. Eu queria, assim, mergulhar em tudo aquilo que eu estava vendo e que eu estava sentindo. E aí foi uma experiência linda. A experiência passou. No dia seguinte eu encontrei uma amiga que trabalhava comigo, ela era católica e quando eu era evangélica eu enchi o saco dela porque ela era adoradora de imagem, ficava mandando recadinho, mostrando um trechinho da Bíblia que isso não é de Deus, adorar a imagem, ou seja, eu era uma xarope. E aí aquilo tirou dos meus olhos uma venda que eu não percebia que estava lá. Conforme eu fui lendo o livro Memórias de um Suicida, então, entendendo ali o trabalho dos servos de Maria, aquilo foi assim, me fazendo entender a importância desse espírito. A importância desse espírito antes dela ser a mãe de Jesus como Maria e a importância dela depois. Gente, que mulher, que espírito é Maria! E enfim, aquela bagagem da intolerância religiosa caiu por terra realmente. Eu ainda nutria de uma forma oculta um ranço pela Igreja Católica que eu não percebia. Tudo bem que a gente tem aí, a história da igreja não é uma história muito bonita, mas se a gente for prestar atenção, em todas as religiões teve um fulaninho FDP que se infiltrou nela e que fez política, em que roubou, em que estuprou e que fez coisas hediondas. Em todas as religiões nós vamos encontrar essas laranjas podres. Mas o que eu nutria contra a Igreja Católica era além disso, era um ranço, mesmo eu sendo espírita, mesmo eu já estando ali com um pezinho na Umbanda. Eu ainda precisava tirar essas raízes que ficaram apodrecidas lá no solo do meu subconsciente. Um ano depois, veio a segunda etapa dessa experiência. A procissão desceu novamente e a nossa reunião ainda não tinha terminado, mas eu fiz questão de ir lá fora ver. Mas eu fui, gente, eu fui como um cracudinho em busca da primeira dose. Eu queria sentir de novo aquela emoção avassaladora que eu senti no ano anterior e isso não aconteceu. Aí eu tô lá com o bracinho cruzado, assim, eu tô achando lindo, mas cadê? Cadê aquela espiritualidade, aquela coisa linda? Eu tava sentindo o brilho, eu tava sentindo a espiritualidade, eu tava sentindo o amor, a caridade fluindo ali nas palavras daquela moça de novo, mas não era com aquela carga emocional toda que eu queria sentir. E aí, enquanto eu tava refletindo sobre isso, chegou ao meu lado, o meu guia se aproximou ali, todo devagarinho, com tranquilidade, e falou assim, você sabe por que você se emocionou tanto no ano passado? E por que você está sentindo essa alegria, esse amor, esse carinho enquanto a procissão passa? Aí eu, Ele, porque Jesus disse que onde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele estaria. Pronto.
abriu a porteira das emoções de novo. Aquilo que eu queria sentir, eu senti, mas eu senti por quê? Porque eu me conectei com o sagrado. Durante muitos anos, eu ouvi falar desse texto bíblico. Eu falei sobre ele, eu li, eu já preguei sobre ele. Ai, Jesus disse que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estaria, mas eu nunca tinha entendido o significado dessa expressão. Porque enquanto eu estava na outra doutrina, isso para mim significava que enquanto tiver 2 ou 3 crentes evangélicos reunidos em nome dele, ali ele estaria. E não outras pessoas, não outras religiões. E quando o guia trouxe isso para mim, que essa passagem ela veio com uma luz que eu não conhecia, foi uma experiência maravilhosa. Foi uma experiência realmente transformadora. E hoje, toda vez que eu tenho oportunidade de participar de alguma reunião com os irmãos católicos, eu vou com meu coração aberto, eu não vou por educação, eu não vou para mostrar que eu não sou intolerante religiosa, eu sou mente aberta, não. Eu vou com amor, eu participo da oração, eu já participei de novena na hora do almoço no trabalho, eu achei uma delícia. E, gente, como é bom ter liberdade espiritual. Como é bom você sentir o acolhimento do manto de Mãe Maria, o acolhimento de toda essa egrégora que trabalha na bandeira desse nome. E eu gostaria de estender a você esse convite que eu recebi, o convite de se abrir para a espiritualidade, para se conhecer por dentro, para pedir a Deus, Deus, me ajuda a achar as bagagens que eu preciso abandonar. Me ajuda a achar aquela bagagem que não me serve mais e me ajuda a dispensá-la com sabedoria, com amor, de forma útil para mudar a minha vida, para mudar o meu coração, para me deixar mais apta a viver as alegrias, as delícias da vida material e espiritual. Esta foi a minha primeira experiência marcante, mas depois houveram outras, e cada uma mais linda que a outra, e cada uma no momento em que eu tinha condições de usufruir daquele ensinamento, no momento em que eu já tinha repertório para poder lidar com aquelas emoções. Então, experimenta se abrir para esse convite. Faz essa prece para o Pai Maior, que o Pai Oxalá possa estar te iluminando ali, os cantinhos mais escondidinhos do seu coração, tirando toda a sujeira, toda a erva daninha, toda a bagagem que você não precisa mais, para você poder experimentar a vida com plenitude, com alegria, com axé, com prosperidade, com esperança, com muito amor e com muito carinho. Então eu fico por aqui com esse relato e eu quero contar muitos outros relatos desses para vocês, porque caminhar com a espiritualidade é bom demais. Um grande beijo, muito axé e até o próximo vídeo.